Estamos com o pastor Antônio Gilberto, consultor doutrinário da CPAD e comentarista das lições bíblicas deste trimestre. Pastor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre este importante assunto para todos os cristãos. Nós estamos sempre disponíveis a serviço do Senhor e será sempre um prazer. Pastor Gilberto, qual a importância deste assunto, deste tema, dessa lição neste ano? A importância é de grande valor, porque são lições, são verdades, são doutrinas, tratando sobre as ministrações do Espírito Santo à igreja. Ou seja, o ministério do Espírito, como está lá em 2 Coríntios 3. E nesses tempos atuais, é de grande relevância. As doutrinas bíblicas pentecostais. Este ano nós comemoramos 95 anos das Assembleias de Deus do Brasil e os 100 anos do avivamento da Rua Azusa, que foi um marco na história do Evangelho, na história do cristianismo, especialmente é muito significativo para nós pentecostais. Eu gostaria que o senhor falasse da importância deste avivamento que completa agora 100 anos. Bom, esse é o lado histórico, porque o Senhor Jesus, através dos séculos, ele nunca cessou de batizar com o Espírito Santo, de derramar o seu Espírito. Ora mais, ora menos, variando de lugar para lugar. Mas 1905, irmão Silas, é apenas já o que eu diria de um epílogo. Na realidade, o movimento começou em 1901. Em 1906 foi quando o movimento passou para Los Angeles. E o mais interessante é que, por milagre de Deus, a nação americana começou a receber gente de toda parte do país. E quando menos se espera, foi habitantes, obreiros da Europa, e depois da África, e depois da Ásia. Resultado, o mundo todo foi alcançado e tudo começou em Azusa Street, lá em Los Angeles. Quer dizer, o movimento pentecostal, na verdade, ele teve o seu início oficial, vamos dizer assim, em 1901, naquele avivamento na mansão de Stone, lá no Texas, mas foi realmente em 1906 que esse movimento ganhou notoriedade para o mundo todo. Porque em Topeka, onde ficava a mansão que o irmão mencionou, era uma escola bíblica. E dali o reverendo Parham mudou para Houston, e foi lá em Houston que o Simon tornou-se aluno. Quando ele estava na cidade de Houston, ele seguiu para Los Angeles atendendo um convite, e ninguém imaginava o que Deus ia fazer. E o resultado é que o Senhor começou a batizar, e não foi só batizar, foi realizar sinais, prodígios e maravilhas, paralíticos e cegos e mancos e coxos e aleijados, e ninguém promoveu, ninguém divulgou. A imprensa secular divulgou, mas divulgou em tom de zombaria. Resultado, o movimento se espalhou para toda parte e chegou ao Brasil. Inclusive, o avivamento lá começa a ser chamado de Missão de Fé Apostólica, que é um nome que é adotado pelos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg quando chegam no Brasil. De fato, porque quando o Senhor batizou e o grupo aumentou, então, irmão Silas, veio a necessidade de organização. É claro, a administração da igreja. E como? Se não havia nada de estatuto, nem regimento, nem corpo administrativo. Eles se organizaram, é claro, eu estou resumindo sem dar detalhes, com o nome de Missão da Fé Apostólica. E prosseguiu. Depois, bem mais tarde, é que veio o título Assembleia de Deus. Pastor Gilberto, esta lição versa sobre as doutrinas bíblicas pentecostais. E alguns irmãos de outras denominações às vezes questionam nós pentecostais por ensinarmos 3 batismos. Falamos do batismo em águas, falamos do batismo com ou no Espírito Santo e falamos do batismo pelo Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor diferenciasse o batismo com ou no Espírito Santo do batismo pelo Espírito Santo, registrado lá em 1 Coríntios 12, 13. Bom, sobre o batismo em água, eu acho que não há necessidade de falar, porque na Assembleia de Deus, por exemplo, pratica o batismo em água por imersão. E como o batismo em água é um fato puramente literal, se bem que também é simbólico, eu não vou tocar no assunto, devido a ser bem conhecido.
Mas sobre o batismo relacionado ao Espírito Santo, de fato, são dois. É só examinar os textos originais, sendo que o mais mencionado é o batismo com o Espírito Santo, que também é chamado de batismo no, porque, dependendo da tradução da Bíblia, varia em português. Agora, o interessante é se o consulente tiver acesso ao original. Então, em que consiste o batismo com o Espírito Santo, que outros chamam também de batismo no Espírito Santo? É um derramamento, é claro, sobrenatural, de poder de Deus, derramamento do Espírito Santo sobre o crente, a plenitude pentecostal, em que o crente cheio do Espírito Santo fala noutras línguas, também línguas providas pelo Espírito Santo, e isso está em Atos capítulos 1 e 2, o Senhor Jesus mesmo predisse, falarão noutras línguas. O profeta Isaías, lá no capítulo 28, menciona também, e é um assunto rico, vasto, imenso, de modo que milhões de cristãos hoje têm recebido o batismo. Eu costumo dizer que, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os filhos. Agora, batismo pelo Espírito Santo é outro assunto. E ele precede o batismo com. Em que consiste o batismo pelo Espírito Santo? O batismo pelo Espírito Santo é totalmente espiritual. É aquele ato que na conversão, quando se trata de conversão genuína, aquele milagre que Jesus falou, nascer de novo, naquele momento, o Espírito Santo imerge o crente no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, o batismo pelo Espírito Santo não é o batismo com. No batismo com o Espírito Santo, quem é que batiza? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o batizador. Isso está bem claro. Mas no batismo pelo, é o próprio Espírito Santo. E no original, a partícula também é outra, diferente do batismo com. Pastor Gilberto, obrigado por essa rica entrevista que o irmão nos concedeu. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente o seu ministério. Irmão Silas, nós estamos sempre disponíveis no serviço do Senhor. Será sempre um prazer atender este programa ou outros que a Casa Publicadora faculta.